Deus para nós esse domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Um dos temas mais complexos, difícil para explanar, para explicar, porque a inteligência humana não consegue entender. Para começar, eu vou fazer uma pergunta para cada um de nós. Quem é você? Quem você é? Cada um de nós sabemos distinguir a pessoa que nós somos. Nós temos o nome, somos filhos, por exemplo, de João, de Maria, temos o nosso CPF, o nosso RG, moramos em determinada rua, lugar. Quando se fala de nós, da pessoa eu, cada um de nós nós sabemos distinguir quem somos. Agora vamos mais adiante. Quem é casado aqui, levanta a mão. Tá. Então as pessoas são casadas. Você conhece o seu marido completamente, 100%? A esposa, o esposo. A gente convivendo com a pessoa, nós não conhecemos a pessoa exatamente. Os pais conheceram os filhos, os irmãos, porque às vezes a gente convive com a pessoa 20, 30 anos e às vezes a pessoa decepciona a gente. Aí nós falamos, nossa, eu não conhecia esse seu lado, não sabia que você era assim. Às vezes com os filhos também, o pai e a mãe diz, nossa, eu nunca esperava isso do meu filho. Ele nem parece que é meu filho pela atitude que tomou. Só estou dando esse exemplo para a gente chegar na Santíssima Trindade. Como é difícil o ser humano entender esse mistério. É tudo pela fé. Pode ser os maiores teólogos, estudiosos. Eu, quando tive minha aula de teologia, eu tive um professor muito bom, que era padre. Ele deu as aulas, mas ele falou, tudo que eu vou falar aqui sobre a Santíssima Trindade não esgota, porque é um mistério, é tudo pela fé. Nós não vamos entender. Nós temos Deus Pai, que é o Criador, que criou tudo. Deus falou, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus criou os animais. Deus criou o homem e a mulher à semelhança de Deus. E Deus criou tudo maravilhoso para a gente viver no paraíso, no amor, diante de Deus. Mas nós pecamos, nós erramos. E com isso, vem Jesus, o Salvador, que deu a vida para a remissão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas fraquezas. E daí Jesus manda para nós o Espírito Santo. Primeiro, há 2 semanas atrás, nós celebramos a ascensão do Senhor ao céu. Domingo passado, celebramos Pentecostes, onde Jesus sopra o Espírito Santo de Deus para todos nós. É difícil às vezes a gente parar e pensar. São 3 pessoas e um só Deus. Se nós ficarmos pensando, nós vamos ficar loucos. Como ficou Santo Agostinho, um homem ungido, um homem abençoado, um santo, e ele tinha dúvida. Como que era isso? Até que Deus mostrou para Santo Agostinho. Ele estava à beira-mar do oceano, e ele viu um menininho com um baldinho pequeno, fez um buraquinho, ia lá, pegava a água do mar e colocava lá. E Santo Agostinho ficou vendo aquela criança, a inocência de uma criança. Até que Santo Agostinho pergunta para ele, o que você está fazendo, menino? Ele falou, vou pegar toda a água desse mar e colocar nesse buraquinho. Santo Agostinho diz, isso você nunca vai acontecer, né? E nesse momento aparece um anjo para Santo Agostinho para mostrar para ele. Do mesmo modo, é a Santíssima Trindade. O anjo disse para Santo Agostinho, é mais fácil esse menino pegar toda a água do oceano, colocar
nesse buraquinho do que você entender sobre a Santíssima Trindade. Foi Deus que falou para Agostinho que ali é um mistério, tudo é pela fé. É como o ar que nós respiramos. Nós não enxergamos o ar, mas nós acreditamos que ele nos dá vida, porque sem o ar nós morreríamos. Se nós taparmos a nossa boca e ficar sem ar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, provavelmente alguma coisa vai acontecer. Ou nós morreremos, ou vamos ter alguma sequela por falta de ar. Nós não acreditamos no ar? Acreditamos. Assim é a Santíssima Trindade. É o Deus Pai que criou tudo. É Jesus, o Salvador, que veio salvar cada um de nós diante dos nossos pecados, dos nossos erros, e o Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a igreja. Se nós estamos aqui, é por causa do Espírito Santo de Deus. Ele pode vir na forma de luz, de fogo, de estrondo, de barulho ou de vento. Como Jesus soprou o Espírito Santo de Deus. E nesse evangelho de hoje, era a despedida de Jesus. Foi o último diálogo que Jesus teve com os 11 discípulos. Estavam na Galileia, sobre o monte, e Jesus dá uma missão, através do Espírito Santo de Deus. Portanto, ide fazeis discípulos todos os meus povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa missão é nossa também. Não cabe só ao Papa, aos bispos, aos padres, a missão de evangelizar o povo, as famílias, as pessoas. Nós temos a nossa missão também, como pai, como mãe, como cristão, educar os nossos filhos na fé, sentir a presença de Deus. Quando o padre consagra o pão e o vinho, não é mais o pão e o vinho, é o Cristo Jesus que nós estamos recebendo. E muitas vezes a gente deixa a graça passar. Viemos para a igreja de qualquer jeito, às vezes com um pecado grave nós comungamos, brigados com as pessoas, às vezes colocando até dúvida se Jesus realmente está vivo na Eucaristia, se a Santíssima Trindade realmente existe. Nós não podemos ter essas dúvidas, temos que ter fé, acreditar. Porque quando o padre consagra, ele diz, tudo isso é mistério da fé. Então essa fé que nos move até aqui hoje. Hoje está frio, muitos estiveram ontem na missa do cerco, acabou tarde, mas muitos voltaram hoje pela fé. Porque a vontade nossa era ficar em casa, mas nós estamos aqui, porque viemos buscar a palavra de Deus. Nós temos sede e fome de Deus. Então que nós possamos acreditar realmente nesse Pai, que ama cada um de nós, nos deu a vida, e muitas vezes nós não valorizamos a nossa vida. Vivemos de qualquer jeito, não nos alimentamos, não cuidamos de nós, não dormimos direito, muitos bebem, muitos se prostituem, muitos usam droga. Que valor você dá à vida que Deus te deu? Então nós devemos cuidar dessa vida que Deus Pai Criador nos deu. Devemos amar Jesus Salvador, porque Ele deu a vida por causa de cada um de nós. E o que nós podemos fazer para Deus, para Jesus, além de agradecer, além de ajudar nos projetos que Deus dá para cada um de nós, os dons que nós temos, os talentos, para levar a salvação a outros também. Porque essa é a nossa missão, salvar as pessoas também. E o Espírito Santo de Deus, que é santificador, que vai santificar a nossa vida,
Porque quando Jesus parte, quando ele sobe aos céus, ele diz para nós que ele ia mandar o Espírito Santo, o Paráclito, que nós recebemos domingo passado em Pentecostes. Então, que nós possamos realmente viver essa Santíssima Trindade com a nossa fé. Não colocar dúvida nas coisas de Deus. E Jesus, ele, no fim do Evangelho, ele diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então Deus, Jesus, não deixou nós órfãos. Ele prometeu e Ele está conosco, queira aonde nós estivermos. Mesmo que a gente seja um filho teimoso, pecador, que não ande no caminho de Deus, Ele estará conosco. Ele quer que cada um de nós possamos ganhar o céu, mas nós temos que pedir a graça de Deus, a força do Espírito Santo de Deus, para ser luz na nossa vida, na nossa caminhada. Porque sem Deus, nós não nós não caminhamos para nenhum lugar. Sem Deus, nós vamos cair. E quantas quedas nós temos na vida quando nós nos afastamos de Deus. Então, que nós possamos viver esse mistério da Santíssima Trindade pela nossa fé. Acreditar que são três pessoas distintas num único só Deus. Que nós vivemos o Deus verdadeiro, o Deus de amor, Jesus Cristo, Salvador, e o Espírito Santo, Santificador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.